Olá a todos, eu estou muito feliz hoje, estou me unindo aqui à equipe do canal Realidade Fantástica, me unindo a esse propósito de compartilhar conhecimento, de compartilhar sabedoria. E hoje estreia então a minha coluna aqui, A Luz do Eneagrama, que vocês vão poder acompanhar a cada 15 dias, às terças-feiras. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caroline de Moraes. Eu sou terapeuta, moro em Vancouver, aqui no Canadá, e eu me formei como counselor. Eu estudei counseling aqui, que é uma profissão que trabalha com saúde mental, saúde emocional, com o bem-estar físico e espiritual das pessoas. E já faz alguns anos que eu estudo, aplico e trabalho com o Eneagrama também. E o Eneagrama ele é o centro da minha metodologia, o centro do meu trabalho. Então, o que eu vou falar aqui nessa coluna é sobre a evolução da consciência humana, tá? A intenção dessa coluna é ser terapêutica, é essa a intenção do conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, ou seja, um conteúdo que vai trazer reflexão, vai trazer insights, que vai fazer com que você possa ter alívio emocional, alívio psíquico, ou seja, uma melhor qualidade de vida, tá certo? Então o tema da coluna de hoje é o conhecimento da realidade. Bom, o Eneagrama, ele é um símbolo muito antigo. A gente fala que é uma estrela de 9 pontas, né? Ele é um símbolo muito antigo, não se sabe ao certo onde foi que ele surgiu pela primeira vez, né? Algumas teorias dizem que ele surgiu no Egito Antigo, que ele vem lá da Babilônia, da Mesopotâmia, de Alexandria, mas não se sabe ao certo de onde ele vem, assim como a gente também não sabe de onde ou como surgiu a roda ou a escrita, né? Mas o que a gente sabe e que os estudiosos de Eneagrama concordam é que ele existe há milênios e ele foi passando de geração para geração por meio da tradição oral, ou seja, o Eneagrama conseguiu atravessar o tempo, né? A sabedoria do Eneagrama conseguiu atravessar o tempo por conta da sua efetividade, desse seu poder de esclarecimento, de compreensão da realidade e de transformação pessoal. Então o Eneagrama é um símbolo e a gente pode dizer que está contido nesse símbolo ensinamentos universais. É por isso que ele é chamado de sabedoria. Existe uma sabedoria por trás ali então desse símbolo. E o mestre que trouxe o Eneagrama para o nosso tempo, ou seja, aqui para o nosso século, para o século anterior, né? Foi George Gurdjieff, ali na década de 20. Ele é um filósofo, mestre espiritual, russo-armênio, que abriu esse conhecimento então para o público. E o Gurdjieff dizia que tudo é possível de ser compreendido através do Eneagrama. Claro que se você sabe fazer a correta leitura, se você tem o conhecimento, se você foi ensinado, se você aprendeu a fazer isso. Então tudo pode ser compreendido por meio dessa sabedoria. E naquela época, o Gurdjieff, ele ensinava muito sobre o estudo do homem, né? A evolução da consciência humana, o estudo das leis universais. E como tudo pode ser compreendido por meio dessa sabedoria, logo depois de Gurdjieff, mais 2 estudiosos contribuíram muito para que o Eneagrama então se transformasse num sistema de transformação pessoal, num sistema de autodescoberta e desenvolvimento humano, que foi o Oscar Ichazo, um boliviano, e também o Cláudio Naranjo, um chileno. Então foi ali com o Oscar Ichazo, ali pela década de 50, né, e também depois na década de 70, que a gente começa a falar então dos tipos de personalidades do Eneagrama, das 9 personalidades. Então, se tudo pode ser compreendido pelo Eneagrama, a personalidade humana, a psique humana, a nossa essência também pode. E é isso que o Eneagrama é. Ele é um mapa da psique humana, ele é um mapa que nos leva em direção à nossa essência e que traz um caminho muito bonito de transformação. Então, qual é a perspectiva que eu quero dar para vocês? A perspectiva é a seguinte: a gente passa a compreender a realidade que está ao nosso redor, a realidade na qual estamos inseridos,
a partir do momento que nós conhecemos nós mesmos, que nós temos o conhecimento, a compreensão do que é o nosso ser, tá? É a partir disso. O ponto é que para a gente conhecer a nós mesmos, a gente precisa saber como. E é nesse como que a gente se perde. Então aí que tá um dos princípios do autoconhecimento. Para você conhecer você mesmo, é preciso primeiro saber como conhecer. E existem diferentes formas, né? A gente conhece uma série de metodologias, filosofias, estratégias que nos ajudam, estratégias de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, que nos ajudam nessa jornada de autoconhecimento. A metodologia com que eu trabalho, que funcionou para mim, é essa do Enneagrama. E o Enneagrama, ele nos dá essa perspectiva de como nos conhecer, o que é preciso ser feito. Só que tem aí uma dimensão a mais que o Enneagrama traz, que para mim é o que eu acredito que faz toda a diferença. Com o estudo de nós mesmos por meio do Enneagrama, a gente vai começar a perceber que existe uma realidade que está além do tempo e espaço, uma realidade cósmica, uma realidade universal. E nós estamos inseridos nessa realidade, nós fazemos parte dessa realidade. A gente, querendo ou não, a gente está integrado num sistema muito maior e a gente não tem como fugir disso. Então, quando a gente começa a fazer esse estudo de quem somos nós, a gente passa também a conhecer mais sobre essa realidade. E é esse como que pode fazer toda a diferença. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Sempre que a gente começa a fazer um estudo aprofundado, nem tão aprofundado, quando a gente entra num caminho evolutivo, para a gente começar a falar de autoconhecimento, a gente vai chegar a 4 perguntas que nos acompanham desde sempre, né? Todas as escolas da antiguidade traziam essas questões, né? Escolas filosóficas atuais também. Quais são as perguntas? Quem sou eu? Onde eu estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas básicas que a gente ainda não consegue responder e que nos acompanham ao longo do tempo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar só essas 2 primeiras. Quem sou eu? Quem é você? Para um instante, reflete. Então quando alguém te pergunta, olá, quem é você? Eu aqui no início desse vídeo, o que eu falei? Olá, eu sou Caroline, eu sou terapeuta, né? Então eu me apresentei trazendo junto a minha profissão. Mas será que isso sou eu? Eu sou, então, um papel que eu desempenho na sociedade? Eu sou o meu gênero? Eu sou a filha? Eu sou a irmã? Ou eu sou mais que isso? Será que eu sou as características que eu tenho? Tem pessoas que dizem, eu sou incapaz, eu sou desorganizado, eu sou sem foco, eu não tenho foco, né? Então, será que essa pessoa é isso ou isso são características da personalidade dela? O ponto é que a gente tem uma imagem de nós de acordo com aquilo que a gente vivenciou. Então, a minha autoimagem está muito conectada com as experiências que eu tive na vida. E quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, a gente começa a mudar a imagem que a gente tem de nós mesmos. E aí a gente começa a acessar coisas muito mais profundas sobre quem somos nós. Quer ver a segunda pergunta? Onde estou? Onde estamos, né? Eu também aqui no início desse vídeo falei, olha, eu tô aqui em Vancouver. Vancouver fica no Canadá. Mas onde é que tá o Canadá? A gente vai abrir o mapa ali do nosso planeta. Vamos ver que o Canadá tá ali no hemisfério norte do planeta. E é isso. Mas vamos sair desse contexto, vamos ampliar. Esse planeta, ele está dentro de um sistema solar, né? Ele faz parte de um outro sistema. E o nosso Sol também está dentro de um outro sistema. Ele faz parte de um sistema maior, da Via Láctea, da nossa galáxia, né? Então eu tô numa cidade que está num país, que está num planeta, que está num sistema solar, que está numa galáxia. Essa galáxia, ela tem bilhões, como vocês bem sabem, bilhões de estrelas com o Sol. E cada estrela com seu grupo ali de planetas. E a nossa pequena galáxia, a Via Láctea, ela está dentro de um sistema ainda maior,
com bilhões de galáxias, né? Nesse nosso grande universo. E aí fica difícil eu me localizar, porque veja, é tudo tão grandioso que fica difícil eu responder onde é que eu estou nessa imensidão toda, né? Fica realmente difícil. E se eu tentar me localizar em termos de espaço, fica mais difícil ainda, porque veja, em termos de espaço não, em termos de tempo, também fica muito difícil, porque a gente tem aqui uma vida, né? Quantos anos você tem? A gente responde 30, 40, 90. Então a gente tem aqui um espaço de tempo muito curtinho. E aí quando a gente olha o tempo de existência do nosso planeta, o tempo de existência são milhares de anos, as distâncias são gigantescas, então a gente não se localiza em termos de tempo, a gente não se localiza em termos de espaço e a gente ainda tem dificuldade de responder quem somos nós, né? E essas perguntas, junto com elas vem outras perguntas: qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? Qual é a nossa razão? Muitas vezes a gente não sabe que a vida é a razão, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, como a gente não se localiza, o que tudo isso gera? Tudo isso gera medo, tudo isso gera ansiedade. E mesmo que a gente não queira fazer perguntas mais profundas, porque elas podem até gerar determinada angústia, essas perguntas, elas estão no inconsciente coletivo, né? A gente sente o medo, a gente vai sentir ansiedade muito porque a gente não consegue refletir ou chegar mais próximo dessas perguntas. E quando a gente entra então num caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento, a gente está fazendo uma escolha. E a escolha é a seguinte: eu quero me manter vivendo uma vida automático, desligado dessa realidade maior, desintegrada, indo com a manada, sem desenvolver pensamento crítico, sem conseguir ser eu, sem conseguir expressar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, nessa vida curtinha, desse espaço de tempo que a gente tem. Eu quero continuar assim e ainda assim eu vou sentir medo e ansiedade, ou eu quero um pouco mais, ou eu quero caminhar em direção à minha libertação interior. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, de evolução da consciência humana, a gente está falando de evolução da nossa raça, certo? Da raça humana. E a gente está dizendo que a nossa meta é a liberdade, a libertação interior. Então é assim que começa o nosso processo, com uma decisão. Eu quero entrar nesse caminho? Esse não é um caminho fácil, ele é um caminho demorado. O estudo de si mesmo, ele é ao longo prazo. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre esse caminho é que o pouco de luz que entra, ele já ilumina milênios de escuridão. Então, quando a gente expande a consciência, quando a gente começa nesse processo, cada um vai dar um passo de acordo com o tamanho da sua perna. Cada um vai vivenciar o autoconhecimento de uma maneira. Mas o pouco de luz que entra, e é isso que eu falo com as pessoas que trabalham comigo, isso vai nos colocar num lugar diferente. A gente vai começar a sentir, a experienciar o que é ser humano, o que é esse nosso ser. Tá certo? Hoje, o ser humano sofre. A gente sofre aqui na face da Terra. E muito desse sofrimento é autoimposto. É um sofrimento por falta de conhecimento. É um sofrimento porque a gente não aprendeu. Ninguém nos ensinou desde a infância como que a gente faz para se libertar de amarras do ego, amarras que fazem com que a gente realmente sofra, com que a gente não consiga ser quem a gente é. Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse processo de desenvolvimento, a gente vai olhar para questões que são difíceis de serem vistas, né? Questões que nos impediram de ser quem somos desde a mais tenra idade, né? E é assim mesmo, né? Então a gente vai conversar bastante sobre ego, essência, dor, sofrimento, equilíbrio emocional. Vamos falar sobre essa realidade. Então, para alcançarmos
essa liberdade interior, para compreendermos a realidade, nós precisamos compreender a nós mesmos. Porque quando a gente compreende a gente, quando a gente percebe que as leis que regem o universo são as leis que regem o homem, que nós somos uma representação desse todo incrível que eu descrevi para vocês, nós somos essa representação. Quando a gente chega perto de notar esse tipo de coisa, o nível de qualidade de vida, de propósito, de esperança, de satisfação, tudo isso aumenta. Quando a gente compreende isso, a gente passa a compreender o outro. E é isso que gera compaixão, é isso que gera aceitação. É assim que a sociedade avança. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. E como já diziam, né, os gênios aí do passado, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está fora é como o que está dentro. E para encerrar nossa sessão de hoje, bem curtinha, eu quero deixar aqui um presente terapêutico para vocês, que é o trecho de uma música da Marie Gabrielle, que diz o seguinte, o nome da música é Ilumina Minha Mãe, e ela diz o seguinte: ilumina minha mãe, esse medo, por favor, me mostra a liberdade de viver no seu amor. Me leva às profundezas das minhas emoções, para eu ver com clareza inconscientes negações, que me deixam dormindo em distorcido prazer, seguindo distraído, tão distante de você. Tá certo? Então por hoje é isso. Muito obrigada e eu vejo vocês então na nossa próxima sessão. Até!